Acordamos cedinho e fomos tomar café no hotel. Um verdadeiro banquete. Saímos cedo porque o hotel que ficamos ficava bem no centro da cidade. E era uma quinta-feira. E Feira de Santana é uma cidade grande. Já sabíamos que cedinho ia ter muito trânsito até conseguirmos pegar a estrada. A rua em que o hotel ficava já era caótica. Quando chegamos no dia anterior, 5 horas da tarde, já havíamos percebido isso. Infelizmente, o armazenamento do meu celular ficou cheio e começamos a gravar com o celular da Cindy, que não tem estabilização. E não sei por que cargas d'água, na hora que fomos passar os arquivos para o computador, perdemos quase tudo de Feira de Santana até João Pessoa. Por isso esse vídeo vai ser bem resumido, com apenas alguns vídeos e fotos que conseguimos salvar. Tinha calçada dos dois lados, mas o ser humano prefere andar pelo meio da rua, vai entender. Nessa próxima rua, já. Vire à esquerda depois de Bahia e Refrigeração, à esquerda, para a rua José Joaquim Seabra. Abriu ali, ó. O sinal estava aberto para mim, mas esse semáforo devia estar com defeito. Mudou para amarelo e vermelho repentinamente. Estava fechado para outra via, tanto que você pode ver que os carros lá estão parados, porque o sinal estava fechado para eles. Mas na hora que eu fui virar, esse senhor saiu correndo na frente do carro e eu tive que frear. E foi bem na hora que o sinal abriu para eles. Muita imprudência sair correndo no meio dos carros dessa forma. Era melhor esperar o sinal de pedestre abrir. Opa, peraí. Não tem sinal de pedestre. Não tem sinal de pedestre em lugar nenhum. Só tem as faixas. Mas não tem nenhum sinal de pedestre. Ah, agora eu entendi. Quando fecha o sinal numa via, automaticamente abre o sinal na outra via que cruza com ela. E o pedestre, o tempo que ele tem para atravessar é o tempo que o pessoal vem. E não tem um tempo com os dois sinais fechados para o pedestre atravessar. O tempo que ele tem que atravessar é até o carro pegar ele. Por isso que o camarada saiu correndo. E aquela senhora ali de muleta, como é que faz para correr? Em tese, nesses casos, os motoristas deveriam parar e esperar o pedestre atravessar na faixa de pedestre. Mas a única pessoa que eu vi parando fui eu. O restante avançou em direção ao pedestre. Não tô com isso querendo ser a palmatória do mundo. Eu também cometo meus erros no trânsito, mas tenho procurado melhorar. O problema é que no Brasil nós temos uma cultura de muita falta de educação no trânsito mesmo. E não são as leis que vão resolver isso. Eu tô no meio da rua aí. O cara nem olhou pra trás, bicho. Cara que foi atravessando. Como já expliquei, a galera sai correndo no meio dos carros e às vezes nem olha para trás. Conta com a sorte. E se na faixa o povo não para, imagina fora dela. Mas espera aí que tem outra coisa engraçada aqui pra gente ver. O cara com a viseira levantada e falando no celular. E já era um milagre que tava de capacete. Logo que entramos no Nordeste, observamos que era raro alguém usando capacete ao andar de moto. Mas pra ser justo, aí em Feira de Santana quase todo mundo tava de capacete. Mas é mais fácil ganhar na loteria do que achar uma pessoa com a viseira abaixada. Pra onde será que esse rapaz estava olhando? Pra pista não era. E esse aqui? Um ia olhando para baixo, o outro olhando para o lado. Eu não sabia que Feira de Santana já tinha carro autônomo. E para ser justo, passou esse casal de capacete com a viseira abaixada. Já estavam até destoando do costume da região. Quer banco de ré. Tá vendo? As pessoas se arriscam à toa. Aqui tinha sinal para pedestre. Só não funcionava. Ele tá literalmente vai na pé.
Parece olho claro em gente feia, não serve pra nada. E as pessoas têm que se arriscar correndo no meio do trânsito. O pessoal já fica na metade da rua pra ver se dá tempo a atravessar. Mas também não precisava ficar inteiro no meio da pista, né? E olhando pro lado oposto de onde vinham os carros. Distração aí bateu e ficou. Se eu não desvio, passo por cima do pé dele. Já fui logo mudando de pista também porque já vi que tinha um cara estacionado no meio da pista. Mas eu ia ter que mudar de qualquer jeito porque essa pista de rolagem acabava do nada, sem nenhum aviso. E a pista estreitava do nada. A engenharia de trânsito de Feira de Santana tá de parabéns. Olha, falta só 900 quilômetros. O camarada ficou olhando muito pra dentro do carro e já achei que tava querendo assaltar. Atualmente a Bahia é considerado o estado mais violento do Brasil. Feira de Santana é considerada uma cidade bem violenta com bastante assalto, assim como Salvador. Infelizmente o Brasil é um país muito violento e a gente desconfia de todo mundo. É violência urbana, é violência no trânsito, onde alguns só veem problema, outros veem uma oportunidade. Paróquia Santo Antônio. Bonito, hein? Vê se é 542 mesmo. Eita, dá pra ser rápido. Isso foi uma ironia, o trânsito tava lento, o congestionamento tava enorme. Os caminhões estão tudo no meio. Tá fazendo, né? Olha ali. O quê? Agora foi que deu pra ver o tamanho da... O tamanho da fila só deu pra ver na curva. Ah, égua. Se lascamos pipoquinha, se lascamos sem parar. O Google Maps tentou ajudar a gente. Pode disse não e tá na outra hora. O Maps tinha indicado outro caminho como alternativa, mas nós insistimos em ir por aí e agora não tinha o que fazer, era aguentar o congestionamento mesmo. Ixi, Maria, eu não chego mais lá hoje não. Isso era uma fila imensa de carros. Era pra gente ter pegado aquele retorno. Estávamos seguindo pela BR-324, essa mesmo, onde o pessoal tava assaltando os outros no congestionamento. E a gente tava no congestionamento. Mas nesse dia os ladrões estavam de folga, não assaltaram a gente não. Nossa intenção era pegar a BR-101. Mas aqui nesse monte de rotatória, eu errei uma entrada e a gente pegou a estrada para Salvador. Eu já tava querendo ir em Salvador mesmo para ver se encontrava um amigo que não via há muito tempo. Mas estava tentando conseguir o contato dele, só que não tinha conseguido ainda. Quando chegamos em Salvador, eu ainda não tinha conseguido o telefone do meu amigo, então decidimos ir conhecer o Pelourinho. O problema é que eu errei alguma rua e fomos parar nessa rua do elevador do Taboão, que era uma dessas ladeiras maravilhosas que tem em Salvador. O problema é que quando chegou lá embaixo, essa rua estava interditada. Tinha uma pedra aqui e só dava para subir de volta de ré porque não tinha como fazer a volta. O espaço era muito estreito. E nesse ponto ainda tinha um buraco.
que era o único espaço onde dava para eu tentar fazer a volta devagarinho com o carro. Como o motor do carro estava com problema, ele estava sem força para subir de ré. Apareceu dois caras, um começou a empurrar, o outro sentou atrás para ver se dava mais tração, mas não adiantou. Apareceu um morador de rua e ajudou a empurrar o carro. O cara que estava ajudando sentado em cima do carro para dar mais tração na roda, me pediu para ele tentar tirar, já que ele tinha costume de tirar carro dessa ladeira. Ele, que era acostumado, teve dificuldade mesmo com duas pessoas empurrando, eu e o morador de rua, já que o outro rapaz já tinha ido embora. Enquanto isso, a senhora empurrava o carro, ora subia a ladeira com uma mochila e 3 guitarras, já que tivemos que tirar um monte de coisa de dentro do carro para aliviar o peso. Por isso que não gravamos. Quando finalmente ele conseguiu colocar o carro na cabeça da ladeira, a gente já estava estressado e decidiu ir embora. Perguntei se ele aceitava receber alguma compensação pela ajuda que tinha nos dado, mas ele se negou, disse que não. Um rapaz que tinha uma oficina de estofamento automotivo ainda me deixou usar o banheiro na oficina dele, nos deu água e ofereceu até para tomar um banho para esfriar a cabeça, já que ele viu que nós ficamos muito estressados com a situação. Chamou até a gente para dar uma volta pelo Pelourinho com eles, para tirar um pouco aquela má impressão que tinha ficado. Mas na realidade a impressão que ficou tinha sido de pessoas muito solidárias. Tivemos que esperar o motor do carro esfriar para poder seguir viagem, já que tinha acelerado muito para subir a ladeira de ré. E assim que esfriou, fomos embora. Esse foi o único vídeo que conseguimos fazer em Salvador nesse dia, um pequeno momento do perrengue. Decidimos pegar a estrada em direção a Aracaju, capital de Sergipe, mas ao invés de ir pelo interior, resolvemos ir pela linha verde, uma estrada que vai margeando o litoral. Paramos para almoçar no município vizinho de Salvador e depois do almoço pegamos a estrada em direção a Aracaju novamente. Mas no caminho vimos uma placa, Praia do Forte. A Cindy resolveu pesquisar no Google e viu que era um lugar lindo, então decidimos entrar e arriscar para ver se conseguíamos uma hospedagem. Infelizmente, a maioria dos vídeos e fotos que fizemos na Praia do Forte se perderam também. Essa antiga vila de pescadores chamada Praia do Forte fica no município de Mata de São João, na Bahia, e estava distante 81 km de onde saímos. Acabamos achando uma hospedagem no preço bem barato, porque a alta temporada do verão já tinha acabado, mas aí geralmente não é um lugar muito barato. Tem bastante resort de luxo e o preço das pousadas geralmente não é tão baixo assim. E dependendo da época, o preço das pousadas pode ficar um pouquinho mais caro. E não dá para estacionar na rua em quase lugar nenhum, todo lugar paga. Mas é um lugar lindíssimo e muito tranquilo. Passeamos bastante à noite pelo local e não nos sentimos inseguros. É um lugar absolutamente turístico. E o que mais se vê por lá são turistas mesmo. Deixamos nossas coisas na pousada e já fomos ver o mar, mas a maré já estava subindo e subiu rápido. Ficamos ali naquele ponto mais alto daquele bar, olhando o mar. Depois a maré subiu bastante, batia com bastante força nessa mureta e molhava a gente ali. Tomei até banho involuntário. A Cindy filmou, mas o vídeo se perdeu junto com os outros. O que ficou foi essa foto que só pode ser para me desmoralizar. Mas voltando à Praia do Forte, no dia que chegamos estava tendo um evento no Projeto Tamar, que é um projeto de proteção e conservação da vida marinha. Paga para entrar e visitar, e não é um preço muito baixo. Tem desconto para professor, mas eu não tava com minha carteirinha. Mas como estava tendo o evento, estava aberto para visitar de graça, só tinham algumas coisas fechadas. Acabamos visitando e filmando, mas bom, vocês já sabem, os vídeos se perderam. Depois ficamos passeando pela parte que tem várias ruas com lojas de artesanatos, restaurante, etc. Uma estrutura completa e muito boa para receber turismo. Honestamente, a melhor que já vi, mas o preço geral não é muito baixo. Mas se você souber procurar onde os locais consomem, consegue coisas a preços muito bons. Compramos uns pães e queijos e nem lembro o que mais para jantar. Acho que alguma coisa para beber. Inclusive ainda tomei uma cerveja nesse dia, coisa que não fazia há muito tempo. Nos chamou a atenção que neste lugar turístico, onde tudo era extremamente caro, uma cartela com 30 ovos estava mais barato do que no Acre. Ficamos até por volta de meia-noite passeando pela vila, que tem muita coisa de turismo, mas ainda tem as casas das pessoas que deram origem à vila. Ficamos rodando para todo lado igual duas baratas tontas, olhando tudo.
Depois paramos à beira-mar para ficar pegando vento e curtindo o som das ondas. Mas tinham mais sons além do som do mar. Não vou deixar no vídeo porque pode dar direitos autorais. Só um pouquinho para se ter noção do volume que tava. Eram os jovens com aquelas caixas de som portátil. Achei muito criativo o nome dessa gelateria, Gela Guela. Depois de muito rodar, fomos dormir e no dia seguinte fomos cedinho na Praia do Lorde, que também fica na Vila da Praia do Forte. Fomos cedo porque era o horário que a maré ia estar baixa e forma várias piscinas naturais. E também porque enquanto estávamos passeando à noite consegui o contato do meu amigo que mora em Salvador. E iríamos voltar em Salvador para ver ele antes de seguir viagem para João Pessoa. Esse vídeo nós fizemos às 6h45 da manhã. Fomos tomar café na rua e partimos para a praia. Ficamos na praia até 11h30, que era o horário que tínhamos que entregar o quarto da pousada. Ainda fizemos esse pequeno vídeo na mesma praia do dia anterior para mostrar a diferença que fica com a maré alta e com a maré baixa. Essa é a mesma praia que tem aquela igreja que a maré parecia que ia engolir tudo no dia anterior. Partimos de volta para Salvador e no caminho paramos em Monte Gordo para almoçar. Depois seguimos para Salvador para encontrar meu amigo, o Baiano. Mas obviamente ninguém chama ele assim na Bahia. Baiano era como ele era chamado quando morava no Acre. Opa, o Baiano com a camisa do Atlético Mineiro, não tentem entender o Baiano. Passamos o dia na casa desse amigo e dormimos no hotel em frente à praia de Amaralina. Hotel com vista para o mar. O hotel era realmente com vista para o mar. O nosso quarto é que não era. Acordamos cedo e fomos andar um pouco na praia de Amaralina antes de seguir viagem. Tudo na vibe, Agora sim, rumo a Aracaju em Sergipe. Decidimos ir de novo pela linha verde para ir margeando o litoral. Paramos no município baiano chamado Conde, onde vimos uma placa de um restaurante chamado Tempero do Cardoso para almoçar. E que tempero! Depois do almoço seguimos viagem, mas paramos num posto de gasolina em um município chamado Estância, em Sergipe, para ir ao banheiro e acabamos tomando uns picolés de coco. Vimos uma placa que dizia Praia do Saco, a mais limpa do Nordeste. Perguntamos à mulher do posto se era longe e ela disse que não. Vimos no mapa, eram 2 km de onde estávamos. Resolvemos ir conhecer rapidinho. Tinha uma estradinha de terra, mas era pouca coisa. Não tinha barracas, quiosques, nada. Ainda uma praia quase selvagem, mas tinham várias casas de praia por lá, bem grandes inclusive. Acredito que algumas alugam por temporada. Paramos o carro no final da última rua que dava acesso à praia e fomos até lá. A faixa de areia até o mar era imensa, e no lugar que fomos era bem deserto, só tinham umas 8 pessoas tomando banho, todas do mesmo grupo. Pareciam estar hospedadas na casa do final da rua onde paramos o carro ao lado. O mar não estava muito agitado e a praia era bem plana, então ficava bem rasinho. Tomamos banho rapidinho e seguimos viagem novamente pela linha verde. Tínhamos trafegado pela estrada estadual BA 099 que estava boa, e agora estávamos pela estadual sergipana SE 100. A estrada estava um tapete, e estava sendo espetacular rodar por esse caminho e muitas vezes pela beira-mar. Durante a viagem passamos por vários tipos de relevos, biomas, paisagens. Tínhamos saído da Amazônia, cruzado o Cerrado, a Caatinga, o Sertão, e agora estávamos no litoral. Infelizmente, só começamos a aproveitar para desfrutar das belezas naturais quando chegamos ao litoral, porque era mais fácil o acesso às praias. No interior nunca dava para irmos porque tinha que pegar a trilha. As atrações nunca eram beirando a estrada como eram no litoral. Quando chegamos em Aracaju, paramos na orla de Aruana para pesquisar hotel. Uma orla lindíssima e com toda a estrutura. Ficamos num hotel nesse bairro mesmo, Aruana. O hotel era muito bom, quarto limpo, banheiro imenso, uma cama gigante, frigobar, televisão, ar-condicionado, mesinha com
com 2 cadeiras, guarda-roupa amplo de madeira maciça, naquele estilo mais antigo que nós gostamos muito, desse tipo de móvel e do hotel. E ainda foi um dos mais baratos da viagem. À noite ainda fomos ao supermercado e jantamos por lá, e depois demos uma volta pela orla de Atalaia. Tem vários bares e restaurantes com música ao vivo. Era uma sexta-feira à noite, então estava bem movimentada. Depois voltamos pro hotel para descansar. No dia seguinte pegamos a estrada para Maceió. Nesse dia, não sei dizer porquê, ao invés do Maps nos enviar pela estrada que margeava o litoral, ele nos enviou pela BR-101, que ia pelo interior e era um caminho bem mais longo. Só que nesse ponto ele nos enviou de volta pro litoral. Essas são algumas fotos que se salvaram do trajeto entre Aracaju e Maceió. Nesse dia saímos bem cedo, 7h20 da manhã já estávamos pegando a estrada. Tinha chovido bastante, mas o céu já estava abrindo. Ainda íamos atravessar a cidade de Aracaju de leste a oeste, já que nosso hotel ficava no litoral e teríamos que ir em direção ao interior para pegar a BR-101. Por sorte era sábado e o trânsito não estava muito intenso. Passamos a manhã inteira na estrada para percorrer o trajeto de 321 km que o Maps nos deu, ao invés dos 260 km que poderíamos ter percorrido pelo litoral. Perto de meio-dia estávamos chegando próximo à Barra de São Miguel, em Alagoas, quando o Maps nos enviou para perto do litoral novamente. E aí, no caminho, a Cindy viu que tinha pertinho de Maceió uma praia muito bonita, Praia do Francês, no município de Marechal Deodoro. Decidimos entrar e não nos arrependemos. Era um lugar lindo e com uma estrutura muito boa também, parecido com Praia do Forte na Bahia, mas em menor escala. Depois seguimos para Maceió e quando estávamos indo para a pousada que queríamos ficar, vimos um grupo percussivo de maracatu no caminho e paramos para olhar. Depois fomos para a pousada e jantamos um churrasquinho lá por perto. O churrasco mais caro e ruim da história dos viajantes. Mas eu tava com dor de cabeça e não queria procurar mais. Isso porque era num bairro nobre de Maceió. No dia seguinte saímos de Maceió com destino a João Pessoa. Íamos passar direto por Pernambuco porque já estávamos há muito tempo na estrada e estávamos querendo chegar em João Pessoa e descansar. Paramos no supermercado em Maceió para tomar café e fechamos um Airbnb em Cabedelo, que fica grudado em João Pessoa. Parece feito de Aracaju.
saindo de Maceió rumo a João Pessoa. Agora aqui vai ser foda nessa chuva. Olha o carro branco lá na frente. De Maceió a Recife, BR-101. Égua. Ah, ali tá mais de boa, tá mais aberto. Tava fechado. Não, tô dizendo aquela montanha zona ali, ó. Ah, sim. Olha que lindo. Vê se eu falei pra filmar. O que chora são eles. Não é isso? Certo, hein? Você vê essa descida aí que dá vontade de meter o pé mesmo. Tem um carro atravessado na pista. Hã? Ah não, o carro parado do outro lado. Eu sei que tava atravessado na nossa pista. Já onde tem a pista de classe é uma curva, já tá as ilusões, né? Eu vim devagar, ó. Essas pistas daqui parece que é tudo rachada. É. Isso, essa boca chora, doido. Chora não, bebê. Ah, mas aqui eu pergunto, tu viu? Sim, tomou? Não. Prega lá em cima, ó. Parece metal, olha lá, ó. Tô vendo. Está
Estávamos chegando a Recife por volta de 12h20 e iríamos ainda no sentido do litoral norte de Pernambuco. Tínhamos percorrido 250 quilômetros nesse dia de Maceió até aí, e ainda faltavam 150 quilômetros até a kitnet que tínhamos alugado em Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa. Favelona de Recife. Como é que é? Favela de Recife. Comunidade. Os morros tudo cobertos de lona para não desmoronar. Eles cobrem a beira dos morros com lona para não desmoronar. Pra não catar, né? Hoje em dia, não se pode mais chamar favela de favela, tem que chamar de comunidades, porque dizem que o termo favela é pejorativo. Mudaram o nome, mas as condições das pessoas continuam as mesmas, não mudaram em nada. Essas lonas cobrindo algumas encostas de barrancos são uma tentativa de evitar que o solo fique muito encharcado durante algumas chuvas e venha abaixo. Cinquenta, Bom. 36, 34, 34. Recife, Pernambuco. Afogados. Novela famosa. Sergipe-ó. Não acho legal ficar desejando isso para as pessoas, que esteja pior. Eu quero estar melhor a cada dia. Tá calmo, Franz. Sorte. Essa só. E o povo que foi pra praia, hora dessa já tá na praia. Né? Tá 50 aí? 39. Vai ter outra ali na frente. 50 de novo. Se eu não me engano, era onde era a universidade, esse marrom aí na frente. Aí ficou abandonado. Recife é grande, viu? Ele prédio você já vê, né? Uma perfeição, prédio desse tamanho, abandonado, prédio desse tamanho abandonado.
Vou dar uma olhada no mapa, ver se tá aqui pra fazer uma coisa. Manter a esquerda, manter a direita. Se manter à esquerda. Capibaribe. Rio Capibaribe. Saímos da parte mais agitada. Ó, segue reto. Olha que bandeira linda. Abreu e Lima, Pernambuco. Eita, querem ser o canto mais linda.
Nós gostamos muito de natureza e de coisas históricas. E no Nordeste tem isso para todo lado. Muita beleza natural e muito patrimônio histórico, já que a colonização começou pelo Nordeste. E passando aí em Igaraçu, mais ainda, uma das cidades mais antigas do Brasil. Mas se fôssemos parar para ver tudo que a gente queria, a gente nunca ia chegar em João Pessoa. Consigo, né? Pra cá. Desculpa, porque eu tomei um susto tão grande que eu... Aí eu liguei a câmera tava virada pra mim. Tinha um quebra-mola na descida de uma ladeira e não tinha placa. Nós passamos direto e saímos voando. Eu tava puto. Pergunta, tinha alguma placa daquela merda? Tava tentando fazer com que a gente não... Perdeste. É. Pegaste no meio errado, né? Depois que a gente passou do Rio Tracunhaém, 56 minutos. Nesse ponto, só faltavam percorrer os últimos 5 quilômetros do estado de Pernambuco para entrarmos na Paraíba. E faltavam apenas 67,6 quilômetros para o nosso destino. uma serrinha só pra não perder o costume. Bem ali em cima é a divisa. Chegamos no nosso destino por volta das 2h30 da tarde. Passamos por 9 estados, 4 biomas, 3 fusos horários, muitas estradas, muitas histórias, muitos perrengues e muitas alegrias. Atravessar o Brasil nos mostrou como há um dia após o outro, que a chuva passa e novas experiências virão. Saímos em busca de mudanças e sentimos isso atravessando o Brasil. Foi uma viagem sem muito planejamento de rotas, mas mesmo com os desafios, chegamos ao destino final. Afinal, não há apenas um caminho a ser seguido. Em breve, falaremos com mais detalhes sobre os preços e quanto tempo gastamos, e nossas outras aventuras pelo Nordeste. Ainda temos muita história para contar, e essa foi a história da nossa viagem, de Rio Branco, Acre, até João Pessoa, na Paraíba. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima!